Boa noite. Segue o impasse em torno do preço da passagem de ônibus em Porto Alegre. No dia de ontem, a Associação dos Transportadores de Passageiros, a ATP, publicou um pedido nos jornais da capital reclamando do prejuízo que vem enfrentando depois que a Justiça mandou retornar a tarifa de 2012. As empresas sugerem, na mesma nota, que, como compensação para equilibrar as contas, a Prefeitura suspenda a cobrança do Imposto sobre Serviços e também da taxa de contribuição para a EPTC. Os empresários chegam a dizer que o transporte coletivo de Porto Alegre está sob risco e pode tornar-se inviável. Não é diferente com a empresa pública Carris, que também anuncia seus prejuízos. Para um debate com as partes envolvidas, propomos o Conversas Cruzadas de hoje. O município negou o pedido de suspensão do pagamento de dois tributos: o Imposto sobre o Serviço, que é regido por lei federal, e a taxa da EPTC, que paga, por exemplo, a manutenção das paradas de ônibus. Os transportadores reclamam que já tiveram prejuízo de 20 milhões desde março, quando uma liminar impediu o aumento de R$ 2,85 para R$ 3,05 na tarifa. Se realmente nos próximos dias isto permanecer com essa ideia, nós vamos fazer uma Assembleia Geral e revisar a nossa posição e, quem sabe, até passar a não pagar esses dois impostos por nossa conta própria. Neste impasse também conta o alto número de isenções. São 370 mil pessoas viajando de graça todos os dias, mais que a população da cidade de Canoas, por exemplo. Ainda essa semana, a Prefeitura quer protocolar na Câmara de Vereadores um projeto de lei extinguindo novas isenções para quem tem entre 60 e 64 anos de idade. A Prefeitura estuda reduzir de 150 para 85 a cota de passagens por mês para estudantes e restringir a motoristas, cobradores e fiscais a gratuidade, que hoje beneficia todos os funcionários de empresas de transporte coletivo. Uma auditoria nos pedidos de isenção por doença já está sendo feita. A meta é baixar de 32% para 22% o índice de passageiros que não pagam tarifa. Se nós tivéssemos hoje em torno de 22% de gratuidade no sistema, a tarifa de R$ 2,85 estaria adequada. Pode ser um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas ela estaria adequada ao custo operacional das empresas. A Prefeitura não subsidia as isenções. Assim, o custo do transporte é dividido entre os que pagam a passagem. Convidados do programa, o vereador pelo PSOL, Pedro Ruas, o diretor-presidente da EPTC, Vanderlei Capelari, a vereadora do PT, Sofia Cavedon, que já está chegando aqui ao nosso estúdio, e o presidente da Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre, Enio Roberto dos Reis. Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Sicredi, a vida é melhor quando é cooperativa, porque gente que coopera, cresce. Sistema Fê Comércio, com você, a gente faz a economia girar. Sintergues, um sindicato forte por uma categoria unida. E Ambientes de Linha, aqui você vive. Atenção, participe, responda a nossa indagação lá na interativa de hoje. Você acha que as isenções de pagamento da passagem devem ser reduzidas, como a Prefeitura anuncia que pretende fazer, de 32% para 22% o volume de isenções, o idoso, o estudante, o que tem doença que justifique, enfim, as isenções que há pouco na reportagem foram mostradas, a reportagem da Guacira Merlim. Opção número 1, sim, você concorda que reduzir as isenções é um caminho. 8401-0360 é o telefone. A primeira opção, sim, para você aceitar a ideia de reduzir isenções, e a opção 2 é para dizer não. Não resolve, não deve acontecer. Você, eventualmente, é alguém que se beneficia da isenção por justiça, por regra legal e quer mantê-la e conhece outras pessoas. Então, a interativa se divide entre aqueles que apoiam a ideia de enxugar as isenções e os que pretendem manter o quadro atual. Recordando, 32% dos passageiros viajam de graça. Esta é uma das razões do prejuízo reclamado pelas empresas. Boa noite, Enio Roberto dos Reis. Boa noite, Brito. Boa noite, vereadora Sofia.
vereador Pedro Ruas, secretário Capelari. Realmente, esse é um dos motivos que faz com que a tarifa de Porto Alegre tenha o preço nominal dos maiores do país. Então, nós estamos aqui nesse impasse, nesse problema que está se avolumando. Quem sabe agora nós estamos sofrendo em Porto Alegre um caos tipo que aconteceu nos tempos das intervenções. Só que esta é uma intervenção branca, é uma intervenção que é feita pelo caixa das empresas. Então, esse processo que ele vem se acumulando desde junho, mais ou menos, de 2012, quando houve uma auditoria na EPTC, em que o Tribunal de Contas, entre outras coisas, examinou a metodologia do cálculo de tarifa. Depois de um exame, o tribunal informou a EPTC, numa decisão, opinou a EPTC, que a tarifa do transporte coletivo deveria ser feita pela frota operante e não pela frota total. Nós discordamos totalmente disso, porque Porto Alegre não tem nem frota operante nem frota total. Porto Alegre tem a frota necessária para executar o serviço. Se não fosse isso, as empresas colocariam ônibus em suas frotas a bel prazer. E elas só colocam com a autorização e o comando da própria EPTC. Isso prova que os 1.701 ônibus que estão à disposição do serviço de transporte coletivo são necessários. Então, em cima disso, houve uma discussão, a EPTC entrou com argumentos junto ao Tribunal de Contas, mas, no fim, acatou a recomendação do Tribunal de Contas e calculou a tarifa com a frota operante. Isto resultou, isso aí em matemática é um exercício simples. Se você tira de qualquer conta 170 veículos, na razão de R$400 mil cada um, que é o preço médio do transporte coletivo de Porto Alegre, de cada ônibus que opera no nosso setor, evidentemente que em qualquer conta, em qualquer exercício matemático, o resultado final será menor. Então, a Prefeitura de Porto Alegre fez isso, nós também discordamos, descumpriu uma lei municipal que diz como deve ser calculada a tarifa do transporte coletivo há mais de 20 anos, referendada por um decreto em 2004 pelo próprio PT, decreto que nós consideramos justo e acertado, né? Então, a Prefeitura não calculou a tarifa de acordo com a lei. Isto aí vem causando uma série de problemas ao transporte coletivo. Nesse momento, foram também feitos movimentos estudantis, comandados, a polícia está investigando, vamos achar os responsáveis por essas arruaças, por esses movimentos, por esses quebra-quebras, e nesse momento o vereador Pedro Ruas, um advogado hábil e experiente, entrou na justiça, como tem entrado quase todos os anos, quando há aumento de tarifas, e conseguiu uma liminar baixando a tarifa para R$ 2,85. Não queremos aqui, Brito, brigar com todo mundo, brigar com a Prefeitura, brigar com a Câmara de Vereadores, mas, surpreendentemente, como nós dissemos na nota, a Prefeitura não defendeu o seu ato legal e justo de calcular a tarifa, mesmo nós discordando de 3,05. Não recorreu da decisão. Isso criou esse imbróglio jurídico que está aí até hoje e a Justiça está, a qualquer momento, nós esperamos que ela venha a decidir. E eu quero informar também a todos os telespectadores, ouvintes, que o dever da Prefeitura com interesse público é muito grande. A Prefeitura de Porto Alegre tem a maior empresa pública de ônibus do Brasil, que é a Companhia Carris, com 350 ônibus. A Companhia Carris publicou no jornal de nossa cidade o seu balanço há um mês atrás. Eu contratei uma empresa e mandei analisar o balanço da Carris. Então, a Prefeitura de Porto Alegre, no ano de 2012, colocou dentro da Companhia Carris 21 milhões de reais. E mais a folha que a Companhia Carris vendeu por um banco, deu um total de 25 milhões que foi injetado na companhia. Isso quer dizer que no ano de 2012,
cada passageiro que a companhia Carris transportou, a prefeitura, o sistema, a população, colocou para cada passageiro desses andares 50 centavos. Ele foi subsidiado. O município de Porto Alegre pagou 50 centavos para cada passageiro que subiu nos ônibus da Carris no ano de 2012. Isso também diz que as empresas privadas fazem parte desse contexto. Então, nós achamos que, se a prefeitura não tomar uma providência, esses 25 milhões, com os custos que adviram de 2002 até agora, nós estamos prevendo um subsídio da prefeitura para a companhia Carris no ano de 2013 acima de 35 milhões de reais. Capelari, por que a prefeitura resolveu simplesmente acatar a liminar, cumpri-la sem recorrer? Boa noite, Brito. Boa noite, presidente Enio, vereadora Sofia, vereador Pedro Ruas. A prefeitura, como disse o presidente Enio, o Tribunal de Contas, em 2012, a partir de junho de 2012, fez uma inspeção especial, não só no processo tarifário da IPTC, mas, enfim, em todos os processos que são de responsabilidade da IPTC. Por 90 dias, 2 auditores permaneceram dentro da IPTC, acompanhando, inclusive, operações de fiscalização, de sinalização, de projetos, enfim, uma auditoria completa. Ao final dessa auditoria, foram apontados 8 itens, todos eles dentro do sistema da planilha tarifária. 2 deles viraram uma cautelar, a questão da metodologia na aplicação da questão do percurso médio mensal sobre frota operante e frota total, e sobre a lei de desoneração fiscal, que foi reconhecido, precipitado pelo Ministério Público de Contas. A partir disso, nós tivemos, o processo tramitou dentro do Tribunal de Contas, onde nós entregamos todas as informações adicionais solicitadas. A partir da manutenção da cautelar do Tribunal de Contas, nós tomamos uma decisão no governo de cumprir a cautelar. Aplicamos, então, a metodologia, a atualização tarifária dentro da frota operante, não da frota total. A partir disso, disparamos o estudo técnico para que a gente possa fazer a atualização tarifária. Encontramos naquele estudo técnico e fizemos os 2 cálculos, Brito, um sem a cautelar e o outro com a cautelar, aonde identificamos uma tarifa de R$ 3,26 e uma com a cautelar, onde deu 3,069. Ou depois, na homologação, o prefeito decretou a tarifa de 3,05 por causa do arredondamento natural que deveria ter sido feito. Fomos surpreendidos logo em seguida por uma liminar do Judiciário, sem nos solicitar nenhum tipo de informação, sem analisar o processo tarifário, com uma liminar reduzindo, determinando o retorno da tarifa para os valores de 2012. Houve toda aquela manifestação pública conjuntamente a esse processo, que foi muito tumultuado. Nós tomamos a decisão, já que a prefeitura sempre esteve aberta ao debate, às informações da metodologia de atualização tarifária, da disponibilidade de passar todo tipo de informação, tanto ao Tribunal de Contas como se fosse solicitado ao Judiciário, o prefeito avaliou que era melhor nós aguardarmos que o Judiciário demandasse essas informações à IPTC e à Prefeitura para que ele pudesse tomar uma decisão. Nós entregamos todas as informações, isso ainda antecipadas, para que o Judiciário tenha todas as informações técnicas que possibilite uma avaliação de todo o processo tarifário, mas até hoje nós não tivemos ainda, então, o julgamento do Judiciário.
né, do mérito do processo tarifário. Nós tivemos sempre disponíveis, né, Brito, no sentido de debater todo o processo é muito transparente, então nós tivemos sempre abertos. O prefeito Fortunati discutiu publicamente toda a metodologia tarifária, dos custos agregados ao sistema, e não houve o entendimento naquele momento do Judiciário de não nos... na questão da liminar. Então, nós estamos abertos, Brito, para que o Judiciário possa fazer o seu julgamento. A Carris vai quebrar? Não, a Carris é uma empresa pública, como disse o presidente Enio, a Prefeitura tem a obrigação de socorrer a Carris nessa dificuldade. É uma dificuldade que não foi provocada pela Carris. A Prefeitura não tem que socorrer o sistema como um todo? Olha, a decisão da Prefeitura é não subsidiar o sistema, diferentemente do que algumas cidades do Brasil têm praticado. São Paulo é um exemplo. São Paulo, Curitiba, Vitória, entre outras cidades do Brasil, têm tomado uma decisão, né, de subsidiar o sistema. Nós acreditamos que o sistema do transporte coletivo por ônibus de Porto Alegre tem um planejamento muito eficiente, né, muito produtivo, e que, se nós seguirmos uma regra que seja estável na questão do processo tarifário, ela tem condições de ter uma tarifa módica, né, e que possa ser acessível a todos os usuários. O que não pode é nós termos interferências constantes, né, no sistema tarifário, né, que, inclusive, pode criar grandes dificuldades na licitação que estamos elaborando, né, e que a gente fica muito preocupado porque essas interferências, né, a todo momento no sistema, né, que regula a remuneração dos operadores, né, que possa ter interferência dessa forma. Então, nós estamos abertos, né, aguardamos que o Judiciário realmente tome a sua decisão, né, tenho absoluta convicção que o sistema e tanto a auditoria do Tribunal de Contas não encontrou nenhuma ilegalidade no processo tarifário, né, trabalhou na questão da metodologia da planilha tarifária. Essa questão da metodologia, eu pergunto à mesa, ônibus parado não tem custo? É esse o critério do Tribunal de Contas? Não, na verdade... Ele considera só os que estão operantes, ou seja, o que está na garagem não entra. Não, na verdade... A legislação prevê 10% de até 10%, até 10%. E estava sendo praticado 45 carros acima de 10%. É o que o Tribunal de Contas aponta. Está aqui, está nos materiais. Tá 6. Olha, existe uma coisa que se chama logística. Eu vou tentar dar uma explicação aqui para os telespectadores, para os ouvintes da mesa. Vou ir para outro setor. Vou falar em logística. Se uma empresa de carga tem uma frota de 50 caminhões transportando laranjas para São Paulo, se ela tem que ter uma rota, uma entrega diária, ela faz esse trabalho com 50 caminhões? Quer dizer que esses caminhões não trocam óleo, não mecanizam, não tem acidente? 10%. Evidente que não. Doutorino. Tem que ter uma frota que também vai entrar no custo para poder atender o serviço. Esse é o sistema de Porto Alegre. E nós vamos provar isso, Brito, com técnicos especializados, engenheiros de transporte coletivo, que a nossa tese não é questão nem de ter razão ou não. É um absurdo matemático. Pedro Ruas. Olha, Carris e empresas particulares são tratadas da mesma forma na ação que tramita e que é uma ação pessoal, né? É o vereador Pedro Ruas como cidadão que ingressou com a ação. Não é o pessoal que ingressou com a ação. O vereador Pedro Ruas e a vereadora Fernanda Melchiona, como pessoas. Os dois vereadores. E nós ajuizamos uma ação popular em 2011. E eu quero chamar a atenção dos telespectadores, cumprimentando, né, o Capelário, Enio, a Tíbrito, a Sofia Cavedon, minha colega vereadora, para o fato de que o artigo 30 da Constituição Federal estabelece que cabe aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão os serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo, que tem caráter essencial. E lá no artigo 31, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal. E no artigo 37, Brito, da mesma Constituição Federal, é estabelecido que este transporte
coletivo de passageiros somente pode ser exercido pela iniciativa privada mediante licitação. Licitação. Depois, nós temos a Lei 8666, a famosa Lei das Licitações, de 93, que estabelece também, nos seus artigos 2º e 3º, eu tenho aqui, que o transporte coletivo de passageiros somente pode ser operado pela iniciativa privada mediante licitação. E a Lei 8133, que criou a EPTC, presidida pelo Dr. Capelari, municipal, em 98, estabelece a mesma coisa. Pois, nem poderia estabelecer diferente. Pois é. Nem poderia. Mas é praticado diferente. E esse é o problema. Pois pasmem os telespectadores que talvez não tenham se dado conta disso ainda. Em Porto Alegre, nunca houve licitação. Nunca houve. Até 89, nós tínhamos concessões de caráter precário. A partir de 89, quando se torna obrigatória a licitação, e nós temos hoje 24 anos, Brito, sem licitação. O transporte, portanto, ele é fora da lei. Tempo da... A legislação da Constituição Federal. Sentinela, tinha gasômetro, cacique... Então, veja que dado importante. Quando nós levamos, eu e a vereadora Fernanda Melchiona, na Ação Popular, ao Judiciário a apreciação deste tema, da maior relevância, o que nós colocamos é que nenhum reajuste era legal a partir do momento que, constatada ali 22 anos, hoje 24, a ausência do requisito essencial, a licitação. Pois se algum telespectador resolve pegar uma Kombi e fazer um transporte coletivo, Ilha da Pintada, centro, Ilha da Pintada, cobrando R$1,50, ele vai ter a Kombi apreendida, vai ser multado, vai sofrer as penalidades. Pois bem, todo esse sistema opera sem licitação. O que nós agregamos em 2013, Brito, eu e a Fernanda Melchiona, foi exatamente na ação cautelar inominada, o fato de que o Tribunal de Contas, através do Ministério Público de Contas, que solicitou uma auditoria, havia concluído que para 2012 o custo tarifário, ou seja, o valor das tarifas de ônibus, deveria ficar em R$ 2,60. Qual é a ação principal anunciada? Ação popular. Mais uma? Não. A que nós entramos em 2011 foi a ação popular. Essa cautelar de agora vai buscar... porque toda cautelar... Vinculada à principal. Tem que vincular uma principal. Vinculada à ação popular. A que já existia. Que já existia. Ah, tá certo. Nós vinculamos. Tá certo. E pedimos uma liminar. Tá certo. Quando nós pedimos a liminar, Brito? Quando as empresas de transporte coletivo pedem um reajuste, o CONTU aceita esse reajuste, a Prefeitura... CONTU é o Conselho Municipal de Transportes Urbanos. Exatamente. Aceita o reajuste, a Prefeitura homologa e passa de R$ 2,85 para R$ 3,05 e nas lotações de R$ 4,25 para R$ 4,50. Entramos com a cautelar, eu e a Fernanda Melchiona, exatamente pedindo que este aumento fosse suspenso enquanto não decidido o mérito da ação principal. Em função, e aí o Brito é um especialista, da existência dos dois requisitos para concessão de liminar ou antecipação de tutela. O risco, na demora, e a fumaça do bom direito. Quer dizer, nós apresentamos tanto a auditoria do Tribunal de Contas... Mas os ônibus estão bem, eles não estão com fumaça, está tudo... Não, mas olha só, isso é importante. Um da Carris, hein? E esse problema de licitação não é um problema nosso, né? Não, mas eu quero só concluir essa fala, Brito, que é importante. O que nós mostramos ao Judiciário é que havia a impossibilidade, no caso de continuar, de manter aquele aumento, da devolução. O risco era gigantesco. Como que as empresas de ônibus devolveriam ao usuário do transporte coletivo o dinheiro que eles pagariam, vereadora Sofia Cavedon, a mais? Poderiam, no máximo, devolver, talvez, ao erário municipal, aos cofres públicos, mas não a pessoa diretamente que utilizou e pagou a mais. Então, o Judiciário, do meu ponto de vista, de uma maneira absolutamente correta e acertada, ele suspende aquele aumento. A partir do dia 5 de abril, à meia-noite de 5 de abril, volta a vigorar, em Porto Alegre, o valor de R$ 2,85 para os ônibus, R$ 4,25 para as lotações. E eu quero encerrar essa... Agora, se o fundamento é a ausência de licitação... São dois fundamentos. Então não cabe nem tarifa do ano passado. Não cabe tarifa alguma, tem que parar tudo. Desde 89. Veja bem. Nós colocamos o seguinte, suspensão deste último aumento. E na ação popular de 2011, nós queremos, a fim de, obviamente, por uma questão de bom senso,
não inviabilizar o sistema, nós temos a discussão desde do reajuste de 2011 em diante. Ou seja, quando nós tínhamos 2,45, passou para 2,70, depois 2,85, nós aceitamos o reajuste do IPCA. E a ação popular tem como objeto, na verdade, determinar judicialmente, se for o caso, que aconteça a licitação. E, enquanto isso, funcione precariamente para não parar o transporte. Não, nós queremos, exatamente, com o reajuste de 2,45, certo, até a tarifa de 2,45, com os reajustes do IPCA, que aceitamos. E não esses reajustes baseados em fundamentos que, do nosso ponto de vista, estão absolutamente equivocados. Na verdade, há 30 anos, os empresários de ônibus em Porto Alegre colocam a tarifa que querem. E a população é obrigada a pagar essa tarifa, porque não tem alternativa. Qual é a alternativa da população a não ser andar de ônibus? Aqueles que podem não andar, bem, isso aí é minoria na população. Nós temos um segmento gigantesco de porto-alegrenses e mesmo fora de Porto Alegre que utilizam o ônibus como única alternativa para ir e vir. A ideia de subsidiar, como em outras cidades, como é que a Sofia Cavedon vê? Brito, boa noite. A ação, eu perguntei para a Sofia, porque essa é uma matéria que eu coloco assim, lá no plenário da Câmara, para ser debatido e discutido, porque na ação não está presente. Não se fala nisso na ação popular, tanto quanto eu tenha lido dela da outra vez que o Pedro, a Melchiona me passou a inicial. Não é tema da ação. Então, digamos que fosse o tema agora, nós chegamos ao exemplo de São Paulo. Olha, não tem jeito, a prefeitura vai ter que pagar uma parte dessa tarifa para poder manter as isenções, por exemplo. Para chegar nisso, Brito, quero cumprimentar os telespectadores, os debatedores, nós teríamos que ter uma auditoria completa no sistema. E, na verdade, nas contas das empresas e da Carris. Por quê? Porque os indicadores são gravíssimos. Acho que o Pedro Ruas colocou alguns. Mas o Tribunal de Contas, o trabalho do Tribunal de Contas nos diz que é temerário qualquer outro incentivo. O Tribunal de Contas faz uma análise onde ele identifica sobrepreço nos insumos, descontrole nos mecanismos de acompanhamento e fiscalização da Prefeitura, sobre os elementos que influenciam, que informam a composição da tarifa. O Tribunal de Contas aponta um contu que não tem tempo de analisar. Ele, de um dia para o outro, ele opina e que dirá à sociedade. Aí eu, então, discordo do Capelari quando diz que os dados são transparentes, não são. O Tribunal de Contas aponta uma diferença muito grande em relação à composição da tarifa. Permite uma observação, Sofia? Da região metropolitana. O Contu jamais contestou o pedido das empresas. 2 votos contrários sempre. Não, como maioria, como decisão, sempre nunca lembrando ao telespectador, o Contu é o Conselho Municipal de Transportes, tem 24 ou 25 integrantes. Sempre aceita o pedido dos empresários. Representantes de empresas, de sociedade civil, ao longo dos anos, sempre aceitou o pedido dos empresários. Sempre aceitou. E veja, em que contexto que se dá... Os empresários não, né, vereadora? Quem encaminha o processo ao Contu é a Secretaria de Transporte e a IPTC. Sim, mas quem encaminha a secretaria são os empresários. Ela faz um pedido formal para revisão da tarifa. Mas quem faz todo o estudo técnico não é as empresas. Sim. O primeiro estudo primeiro as empresas. Inclusive, elas fazem uma projeção. Inclusive, o sistema é sob controle das empresas. O Tribunal de Contas diz isso, diz que a PTC ela confia demasiadamente em dados que são privados, que são dados das empresas, que são dados da ATP. Diz em vários momentos. Na análise que faz. Vereador, então a senhora concorda que o Tribunal de Contas diz que a tarifa da Carris no ano passado era 13,32. Não é o Enio que está dizendo. Não, mas a Carris... Eu não quero usar argumento. Eu quero entrar na Carris, mas eu quero primeiro terminar o contexto mas a Carris faz parte do sistema. Não, mas eu vou entrar na Carris. Agora, o contexto em que se dá essa reversão do reajuste é um contexto muito importante. Primeiro, o contexto de um aumento muito grande da insatisfação do usuário em Porto Alegre em relação ao serviço do ônibus. E isto nós vimos percebendo ano a ano, não na manifestação dos estudantes, na fala da população, que está na rua, que liga para o 118, que liga para o 159, e o próprio Tribunal de Contas identifica 400% de aumento no período aí de 2004 a 2011. Então, esse é o contexto. O outro contexto, a desoneração da folha. O outro, há um estudo do Tribunal de Contas, comparativo, que eu acho interessantíssimo esse estudo comparativo. Se os insumos são os mesmos, pneus, lubrificantes, preço dos carros, o que ele diz sobre os reajustes das tarifas região metropolitana em relação a Porto Alegre? 2008,
É o único ano em que a região metropolitana reajusta 9,37%, em Porto Alegre 5%. Aí vai baixando a região metropolitana para 5% em 2009 e Porto Alegre reajusta 9,52%. Em 2010, Porto Alegre reajusta 6,52% e a região metropolitana 4,56%. Em 2011, Porto Alegre reajusta 10,20% e a região metropolitana 5,20. Eu vou lhe explicar isso aí posteriormente. Não, o senhor poderá explicar. Esses comparativos são importantes, Brito, se permite um pouquinho mais. Eu queria deixar como indagação, se na região metropolitana, eu até posso falar de São Leopoldo, que é a cidade onde eu vivo, incidem impostos e taxas, por exemplo, eu não sei se todas as cidades têm taxa de manutenção de ponto de embarque, como é o caso da IPTC, que eu ouvi falar aí. Se o ISS... Alguma variação deve ter, Brito, mas não são tão grandes assim. As isenções são as mesmas em todos os lugares. Isenções são muito parecidas e nas cidades todas. E veja que a região metropolitana tem ônibus que vêm das cidades para Porto Alegre. São trajetos bastante longos, esta informação, bastante importantes. Tarifas diferenciadas. Vocês aceitam, vocês concordam que quem viaja na Carris, na verdade, está pagando... Ele paga a mesma coisa que todos os demais. Mas alguém está completando uma tarifa que seria de R$ 3,32? Não, é isso? Não é esse valor. Não é esse valor. No balanço dá um pouco mais, dá 3,36. O Tribunal de Contas, o balanço da Carris. Não, a Carris, senhores, a Carris tem um processo no Tribunal de Contas. Doutor Enio, só para terminar a minha fala. Vou terminar o bloco, queria só tratar de Carris. Carris vai sofrer uma auditoria, porque a Carris exacerbou na criação de CCs, a Carris perdeu o controle na reposição dos carros, das peças, os funcionários denunciam que a Carris está burlando o sistema, denunciam que tem problemas de gestão seríssimos na Carris, e obviamente a Carris sempre teve alguma mesada, mas sempre foi muito mais equilibrada do que é hoje. A Carris pratica, doutor Enio, muito mais ônibus acessíveis, pratica muito mais ônibus com ar-condicionado e pratica um salário e um plano de carreira muito melhor que as demais empresas. Não concordo. Sim, este é o comparativo que nós conhecemos. Muito mais qualidade no tratamento dos funcionários. Portanto, a Carris, ela está com um problema de gestão, ela tem prédios inacabados, ela colocou dinheiro em creche, parou, colocou dinheiro em prédio administrativo, parou, tem sérios problemas, vinha praticando uma forma de exoneração de funcionários. Intervenção então, da ela CUT, precisa, a Carris, ela precisa de um choque de gestão na positiva, né? Que para ser referência, inclusive, para a própria IPTC, poder controlar o resto do sistema. Brito, nós temos um quadro, então, eu tenho que ir ao próximo bloco. Nós temos um quadro terrível com a Carris. A Sofia está detalhando até outras questões que têm implicação até lá no direito trabalhista, grande especialidade do brilhante bacharel advogado Pedro Ruas. E estas consequências da legislação trabalhista arrebentam com uma empresa. Se vier tudo de roldão, para a Carris. E foi o Capelari que disse, eu acho que eu ouvi na Rádio Gaúcha, não, vamos ter que reduzir o ar-condicionado. For uma questão de redução de custo, é uma possibilidade. Um absurdo que quem sabe nós vamos rever. Esqueci de dar um dado. A Carris tem o menor restituição de capital. Ela poderia ter um ajustezinho na restituição de capital. Deu para a Carris para chegar perto das demais empresas. Não, ela é muito austera na restituição de capital. Perto de 19%, 18%, 17%, 14% das outras empresas. E dá para acreditar ainda? Mas é o que está no... Dá para acreditar em metrô e aeromóvel? O dia que a Casa Maçom vender verdura, com essas leis que tem em Porto Alegre, vai ter o metrô em Porto Alegre. Nós vamos, então, perguntando a você, enquanto isso, e de passagem, nós referimos as isenções, o idoso, o estudante, a pessoa que tem deficiência, há um conjunto. Quantas isenções, quanto tipo de isenções existe? Tem a Constituição Federal, acima dos 65 anos, temos aqui a subsídio direto do usuário na questão da meia tarifa do escolar, temos a lei de deficientes físicos e algumas moléstias e também a lei que dá isenção sob algumas condições dos 60 ou 64 anos. E mais os funcionários das empresas? Então, as empresas que o brigadiano fardado, brigadiano fardado, policial civil em ação, etc. E tal. Tem uma série de muito bem. Acompanhantes. Estas isenções,
Acompanhantes de PPDs, de doenças moléstias especiais. Mas agora. tem que estar junto com o paciente. Exatamente, mas esses ganham uma Twitter. carteira. Eu tenho aqui um gráfico que mostra todas as isenções. Esse azul é pagante e aqui estão os 33% que não pagam. Eu recebi pelo Twitter, hoje durante o dia, certamente quando o Rogério Carboneira anunciou o tema do programa, várias pessoas dizendo que não é raro. O que é a faixa azul ali? O maior É o de- pagante. A faixa azul é os pagantes, é o vale transporte, E o as passe outras antecipado, fatias todas são de isentos. 33% do queijo são não pagantes. Muito bem. 67,13 são pagam a tarifa. Depois eu quero discutir esse dado. Um detalhe, Vamos discutir. eu recebi pelo Twitter pessoas dizendo que testemunharam várias vezes acompanhante de um titular de isenção viajando sozinho, com a carteira de acompanhante e passando sem levar. Tem. É o incontrolável, né? Quando Muito bem. começa... E este quadro das isenções, reduzir as isenções, acabar com algumas, enxugar outras, será a solução? A sua opinião. Você acredita que sim? Vamos para a interativa, por favor? Isso, 84010360. Você acha que as isenções de pagamento devem ser reduzidas? Se você entende que sim, opção 1. Se você entende que não, opção 2. Eu volto depois do comercial.